Capítulo 12. O selo de alianças de paz. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz em Ri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Segundo a Reis 9, dos versículos 30 ao 33. Após utilizar todas as estratégias descritas até aqui e não alcançar êxito, e ao perceber que será destruída, Jezabel buscará fazer aliança de paz, isto é, alianças profanas. Isso foi o que aconteceu quando a rainha Jezabel soube que Jeú estava determinado a exterminá-la. Este selo entrará em ação quando Jezabel não obtiver êxito seduzindo e intimidando a vida de uma pessoa. Quando finalmente for descoberta, ela tentará convencê-lo de que as coisas não são bem assim, que há possibilidade de paz. No entanto, trata-se apenas de mais uma de suas estratégias. Acabe deve morrer. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21, versículo 20. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21, versículo 25. Como vimos, onde há Jezabel sempre há um Acabe, pois esse é o padrão para Jezabel dominar. Pela ausência do não, entre parênteses, ou seja, existindo, portanto, uma aliança de paz, Acabe torna possível o domínio jezabélico. Conformidade com o errado e a falta de integridade são os pontos fracos que convidam a estrutura de Acabe a compactuar com o governo de Jezabel. Acabes, vendo em suas almas todo o seu ser, alma e corpo, mente e coração, tudo é entregue a Jezabel, por um ato deliberado sobre o qual Deus o fez totalmente responsável. Lembre-se que Jezabel governa sobre territórios e reinos, mas também estabelece linhas de pensamentos sobre as pessoas. A aliança de paz é como um contrato tácito, no qual está escrito: Eu entrego a Jezabel todo o meu eu, e ela me dá algo que eu desejo mais do que minha própria existência. É um negócio feito com o império das trevas. Não há como escapar da responsabilidade diante do Pai que lhe deu o dom precioso da responsabilidade. A Adão e Eva foi dado um trabalho a fazer, mesmo antes da queda. A responsabilidade é um privilégio e nos leva a amadurecer. Mas os fracos e medrosos convidarão a estrutura de Acabe para fazer alianças com o governo de Jezabel, escapando do dever. Jezabel e Acabe formam um casal demoníaco, por isso os usamos para descrever as alianças profanas. Eles representam uma parceria infernal. Satanás se deleita especialmente em impor o sistema deste casal sobre um casamento cristão, para a derrota de ambos, marido e mulher. Essa união também aparece na igreja, entre irmãos, produzindo uma aliança doente, e a falsificação da verdadeira unidade do espírito. Jezabel gera Acabes, e Acabes permitem a operação de Jezabéis. Onde um está, o outro também está, presa a uma aliança de necessidade e ódio mútuo, construída sobre o medo de ambos. E se Jezabel preparar você para ser seu Acabe, e você recusar, sua fúria violenta explodirá, provocando um permanente, entre aspas, divórcio desse ciclo vicioso. Acabe lhe daria o controle, lançaria sobre você o fardo da culpa e sua carga de responsabilidade. Caso se atreva a rejeitar o trabalho, a autopiedade de Acabe vai golpeá-lo, e sua lamentação torturá-lo,
com a condenação de que você é um fracasso, especialmente um fracasso espiritual. Acabe e Jezabel funcionam em uma harmonia de dependência demoníaca. Eles precisam um do outro para existir. Jezabel requer alguém para governar e Acabe alguém para culpar. Ambos os governos espirituais podem viver e funcionar em uma pessoa. A chave para derrotar Jezabel é a dissolução da aliança perversa através da morte de Acabe. A fraqueza da covardia e do medo devem ser mortos. O governo de Jezabel acaba quando o medo que Acabe produz é aniquilado. A ligação entre Jezabel e Acabe foi dissolvida pela morte. O rei que manteve intacto o poder dela pela sua sujeição morreu covardemente em uma batalha por se recusar a lutar. E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Filho de Quenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por que saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías, e tornai a levai ao Amon, o governador da cidade, e o Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouve, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, mas é contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tire-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão do exército dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Entre parênteses, ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. 1 Reis 22, dos versículos 29 ao 38. Elias não teve medo de Acabe. Quando você não luta, então todos podem governá-lo. É por isso que Acabe fazia tudo o que Elias dizia, mesmo ele sendo seu inimigo. Essa é a história da morte de Acabe. Ben-Hadad, rei da Síria, enviou uma mensagem a Acabe, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. 1 Reis 20, versículo 3. Acabe, sem disposição para lutar por sua família, sem sequer manifestar um único protesto, respondeu. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. 1 Reis 20, versículo 4. Este é Acabe, tudo e qualquer coisa em prol de não lutar, nunca confrontar, sempre falar sim para qualquer grau de tirania.
Essa vitória fácil para o rei da Síria faria com que ele exigisse mais. O apaziguamento de Acabe somente aumentou o apetite e a audácia do inimigo. Todavia, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa, e a casa dos seus servos, e há de ser que tudo que de precioso tiverdes, eles tomarão consigo e o levarão. 1 Reis 20, versículo 6. A natureza de Acabe é a preguiça e a poupança pessoal. Ele iria suportar a perda e o sofrimento dos outros, mesmo de sua família, apenas para manter-se fora da luta. Qualquer compromisso, qualquer sacrifício para que ele pudesse se salvar. Acabe representa a paz a qualquer preço. Somente quando se tratava de uma invasão à sua própria casa e tesouros favoritos, ele começou a se levantar e procurar ajuda. Por sua indignação, e com a promessa do profeta quanto à vitória, Acabe finalmente foi para a guerra. Mas ao final, Acabe fez um tratado desnecessário com o inimigo. Este Acabe, sempre fazendo alianças com o inimigo. Primeiro, se vendeu para fazer o mal pelo encantamento de Jezabel. Depois, fez um tratado com o rei insensato que estava sob o julgamento e a ira de Deus. E esse tratado foi feito para que ele pudesse estar no mercado. Mais uma vez, para ganho pessoal, ele compactuou com o mal. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tes restaurarei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com essa aliança. E fez com ele aliança e deixou ir. 1 Reis 20, versículo 34. 3 anos depois, a Síria voltou à guerra contra Israel, e Acabe seduziu Josafá, rei de Judá, para participar de sua guerra. 1 Reis 22. Josafá era um bom rei, mas tinha uma fraqueza fatal do tipo Acabe, uma falsa bondade, e ela então seria sua ruína. Acabe planejou a batalha, e decidiu que Josafá usaria o seu traje real. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei, e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. 1 Reis 22, versículo 30. Pensando em se esconder atrás da presença conspícua de Josafá, Acabe foi à batalha, disfarçado como um soldado comum, fingindo não ser o rei que Deus lhe tinha feito. Ele planejou escapar do perigo, colocando o outro na vanguarda. Este é sempre o esquema de Acabe: se esconder de sua responsabilidade, salvar-se jogando os outros no caminho do seu próprio perigo. Josafá, confundido com Acabe, foi cercado por carros da Síria, mas ele clamou a Deus, e os inimigos viram que não era o rei de Israel. Então, eles o deixaram voltar com segurança ao seu próprio trono. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente esse não é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. 1 Reis 22, dos versículos 32 ao 33. Acabe, por sua vez, que fingira ser o rei de Judá, para que o rei de Judá morresse em seu lugar, foi morto por uma flecha do juízo inevitável de Deus, e sangrou até a morte no seu carro. Cães lamberam seu sangue, no mesmo local do assassinato de Nabote, assim como Elias havia profetizado. E falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. 1 Reis 21, versículo 19. Então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido.
E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol, passou o posto um pregão do exército, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Entre parênteses, ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. 1 Reis 22, dos versículos 34 ao 38. Fraqueza e passividade serão sempre um círculo vicioso para colocá-lo nas cavernas de covardia. Encolhendo-se antes à luta, segurando-se no egoísmo acima da integridade, Acabe permaneceu para sempre com uma aliança com o mal. Pactuou com o inimigo de Deus simplesmente por evitar a luta, salvando a sua pele e sacrificando a vida de todos os outros. Ele morreu antes de Jezabel. Assim também nossa covardia deve morrer antes do governo jezabélico ser derrubado da torre de sua presunção satânica sobre as nossas vidas. Acabe em você e em mim deve morrer para Jezabel ser destruída. Deus havia escolhido o próximo rei para suceder a Acabe. Ao nomear o homem e derramar a sua unção, Deus estava declarando que o trono de Acabe e Jezabel seria exterminado. Escolhido no Monte Horebe muito antes, Jeú não foi simplesmente um guerreiro, mas comandante do exército de Israel. Eliseu enviou um profeta anônimo para ungir Jeú com óleo e lhe outorgar a seguinte comissão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. 2 Reis 9, dos versículos 6 aos 8. A fraqueza de Acabe em deixar Jezabel governar não será permitida no reino espiritual de Deus, em nenhuma parte e em nenhum lugar. E assim Jeú é levantado para quebrar a aliança profana de falsa paz. Quebra da aliança profana. Com zelo fantástico, Jeú aceitou a missão de Deus, tomou um carro e rumou furiosamente para Jezreel, o vale do palácio de Jezabel. 2 reis viram a sua abordagem com preocupação. Jorão, entre parênteses, rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel, e Acasias, rei de Judá, neto de Acabe e Jezabel. Por 2 vezes, cavaleiros foram enviados para consultar a Jeú. A paz? Por 2 vezes, Jeú respondeu: o que você tem com a paz? Finalmente, ambos os reis em suas carruagens separadas foram ao encontro de Jeú, no campo de Nabote, o homem que Jezabel havia assassinado para que Acabe pudesse possuir a sua vinha. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. 2 Reis 9, versículo 22. Ambos os reis, descendentes de Acabe, foram mortos ali mesmo. Assim começou a aniquilação total do império de Acabe, de acordo com a ordem de Deus. E finalmente, o desfecho de Jezabel havia chegado. Depois, Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor. 2 Reis 9, dos versículos 30 ao 31. Jezabel viu que a espada de Jeú havia matado tanto seu filho como seu neto. Jeú não digeriu uma palavra a ela, nem se defendeu de sua acusação. Esse é o comportamento de um rei para com Jezabel.
Ele entrou no pátio de seu palácio, totalmente imune à sua sedução e sem medo à sua intimidação. Este novo rei apenas olhou para a janela da torre e fez a pergunta eterna de Deus quando Jezabel está reinando. E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede, os cavalos, e Jeú a atropelou. Segundo a Reis 9, versículos 32 e 33. A carruagem de Jeú finalizou a quebra do corpo de Jezabel, uma simbologia de que o inimigo foi esmagado debaixo dos pés de um rei. Um comandante cheio do zelo de Deus se assenta para comer em paz no próprio local onde Jezabel governava. Enquanto festejava a vitória, Jezabel foi comida por cães que lamberam o seu sangue, deixando apenas alguns ossos para enterrar. Jeú trouxe a palavra profética de Deus até o cumprimento total. Ele destronou o domínio de Baal, destruindo seus adoradores, altares, colunas e templo. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Segundo a Reis 10, versículo 28. A paz veio sobre Israel, não pelo compromisso com a tirania, nem através da coexistência com o mal, e sim por meio da separação e da violência, pelo confronto e revolta, através da espada de Jeú. Paz a qualquer preço é sempre momentânea. A paz não é a harmonia entre as pessoas. A verdadeira paz só existe com Deus. Serenidade flui de sua satisfação e sempre traz a espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, versículo 34. Depois Jeú veio a Giseel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta de seus olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Henrique matou a seu senhor. Segundo a Reis 9, versículos 30 e 31. Iludida pela confiança em seu poder e lascívia para seduzir, Jezabel pensou em cantar Jeú, enquanto falsamente o acusou de assassinato, que era seu próprio pecado. Jeú, indiferente à sua autoridade tiranizada e ungido como rei sobre ela, não se preocupou em responder. A autoconfiança jezabélica foi uma ilusão. O zelo convincente de Jeú foi uma realidade divina. Em vez de responder, ele gritou para chamar os voluntários, e os eunucos olharam para fora da sua janela. Como foi dito, os eunucos podem representar diversos tipos de pessoas. Dentro do contexto histórico dessa passagem, os eunucos foram homens castrados, arruinados por Jezabel. A sua descendência masculina fora destruída sob o controle déspota de Jezabel. Do ponto de vista espiritual, os eunucos representam aqueles cuja fecundidade, paixão e energia foram esmagadas e enterradas em algum túmulo da alma. São humanamente vivos, mas mortos em gênero pela crueldade de Jezabel. Enfim, muitas vezes somos intimidados por pessoas usadas por essa estrutura demoníaca para minar nosso ministério. Tais pessoas, após perceberem que não há força que prevaleça contra você, buscarão fazer aliança. Pessoas que têm aparência de piedade, mas são filhos do diabo. Apresentam um ar de santidade e arrependimento para impressioná-lo. Jezabel se manifesta dessa forma dissimulada, fingindo-se de piedosa, para destruir aqueles que não se intimidaram com as suas ameaças de morte. Essas alianças são almáticas e têm o objetivo de levar os filhos de Deus ao não cumprirem o propósito eterno aqui na Terra. Há alguns anos, eu estava em Santiago do Chile, ministrando em uma conferência acerca das manifestações dessa estrutura demoníaca, e passei por uma experiência muito sobrenatural, que vou narrar agora. Depois da ministração noturna e de viver momentos intensos e cheios da manifestação do poder de Deus,
me hospedei na casa de um irmão muito querido, pois no outro dia bem cedo teria que voltar para a Bolívia. Eu me deitei no quarto ao lado do quarto do meu amigo. A casa era pequena e estávamos separados apenas por uma parede. No meio da noite, fui despertado por uma presença gélida que esfriou todo o quarto. Ao abrir os olhos, me deparei com a figura de uma mulher com vestes pálidas. Eram vestes de uma cor que se assemelhava ao branco, mas não era branco. Jezabel é assim, aparenta piedade, mas é implacável. Os olhos eram penetrantes, magnéticos. Ela se movia de forma sedutora, mas estava furiosa. Seus cabelos eram como serpentes. Então, ela se dirigiu a mim de forma ameaçadora e disse: "Vou matá-lo." Nessa mesma hora respondi: "Você não vai me matar, porque a minha vida está escondida em Cristo." Quando Jezabel percebeu que eu estava convicto e não iria me sujeitar às suas ameaças, ela revelou sua outra face. Passou a me propor uma aliança de paz. Naquela época, eu havia inaugurado uma igreja na Bolívia. Sabendo disso, ela me fez a seguinte proposta: "Se você parar de ensinar sobre guerra espiritual, deixar de confrontar a minha estrutura, eu vou lhe dar muito dinheiro, vou lhe dar fama, vou encher a sua igreja e colocá-lo na mídia. Basta que pare de falar sobre mim." Naquele momento, como um flash, surgiram em minha mente alguns ministérios que, da mesma forma que alcançaram sucesso, despencaram vertiginosamente. Então, o Espírito Santo trouxe a revelação em meu coração sobre o que havia acontecido com esses ministérios. Tinham feito aliança com Jezabel. Por meio dessa aliança, Jezabel deu a esses ministérios dinheiro, fama e poder. Tal tipo de aliança funciona como os anabolizantes. Esses ministérios que vieram à minha mente tinham algo em comum. Cresceram espetacularmente, mas acabaram por causa de envolvimentos em escândalos sexuais. A proposta de Jezabel parece boa à primeira vista. A única condição imposta era a de não tocar em suas estruturas. Mas eu não me sujeitei a isso. Disse a ela: "Não há paz com você. Eu me esforçarei para destruir as suas estratégias. Enquanto eu viver, continuarei pregando a verdade sobre seus esquemas." Ela então, enfurecida, disse: "Vou destruir seu ministério." E manifestou a sua ira, derrubando alguns livros que eu havia comprado e que estavam sobre a mesa do meu quarto. Meu amigo acordou assustado. "Fernando, o que houve? Você está bem? O que aconteceu?" Eu o tranquilizei. "Não foi nada. Durma em paz. Amanhã eu lhe conto." Tenho certeza que se eu tivesse contado o que havia acontecido, ele não dormiria mais. Confesso que depois desse acontecimento, as coisas não foram fáceis. Houve muitas resistências. De fato, ao escrever esse livro, muitos ataques demoníacos se manifestaram sobre a minha vida e a vida de minha esposa. Às vezes, sinto-me como Elias em momentos de opressão e ouço Jezabel dizendo: "A paz?" Por isso, eu clamo ao Espírito Santo para trazer luz sobre as possíveis alianças que temos com Jezabel, e oro para que, depois de reveladas, venhamos ao arrependimento, para quebrar essas alianças profanas no poder do nome de Jesus. Mas lembre-se, Acabe tem que morrer em nossas vidas para quebrar essas alianças profanas que fortalecem essa entidade jezabélica.